dicionário diz e as pesquisas. Uau, conseguiu, pastor. É. Demora um pouquinho, mas eu consigo. Eu estou aprendendo aqui a mexer. Então, vamos começar com a lição um, a semana um. Explicando para vocês compreenderem aqui a tarefa a fazer lá é a delimitação da perícope. Mas a delimitação da perícope eu já fiz, porque eu escolhi o texto e postei para vocês o texto. O texto foi escolhido. Uhum, Então, o texto que sim, vamos trabalhar é Marcos 5, de 1 a 20. a 20, certo. Agora, para entender um pouquinho isso, caso você procure estudar alguma coisa, querer conhecer alguma coisa um pouquinho mais, veja lá, eu coloquei um livro e eu passei para o pastor Carlos, ele disponibilizou livros inteiros para vocês que nós estamos Uhum, usando. Então, ora eu uso um, ora eu uso outro. Mas ali está a base orientativa, por exemplo, nesse livro de Manual Exegese Bíblica, no capítulo 5 e 6 trata dessas coisas. Então, a sim, leitura vai ajudar a fazer as tarefas. Agora, entrando aqui nas tarefas propriamente dito, eu pedi uma análise textual. O que vem a ser isso? A primeira coisa da análise textual é a delimitação da perícope. Já está feita. E aí, então, vamos pular para a tarefa 2 desse trabalho, que está relacionada com tradução. Então, escolher 4 versões, sendo que a linguagem de hoje eu já escolhi. Você vai ter que usar ela de qualquer forma. Então, vamos uhum, dividir uma folha A4 numa tabela do Word com 4 colunas, e aí você vai colocar em cada coluna uma versão. Minha uhum, sugestão: você escolhe a Bíblia que você usa para dar aula, para pregar, para estudar, a mesma Bíblia. Você vai usar essa Bíblia para você trabalhar com ela. As outras são ferramentas de apoio. Ok? uhum, Então, escolhido a sua Bíblia, então você coloca ela lá numa das colunas. Aí vai alinhar ali os versículos. Versículo um e um. Depois, quando for para o fiz isso. 2, alinhado um. Porque, o 2, 2, 2, 2, 2, né? E aí, o que que você vai fazer? Com isso, você consegue ler na sua Bíblia, e aí eu vou botar minhoca na sua cabeça com o texto da linguagem de hoje, que você vai ler, vai entrar em conflito com a sua linguagem, vai ver as diferenças que tem entre uma e outra, e as outras duas outras Bíblias que você escolhe qual você quiser colocar. Então você vai trabalhar com 4 Bíblias, mas o trabalho vai ser feito na que você usa. Entendido? Entendido isso? Voltamos para a delimitação da perícope. O que são critérios editoriais, gramaticais, literários e retóricos? Veja lá, você não tem que buscar técnica para falar disso. Você não tem que estudar sobre isso. A sua leitura, eu não estou te escutando, Betinho. Só vejo a sua boca mexendo, né? Mas não ouvi nada. Você não precisa estudar isso. O que é que você vai fazer? O exercício de tradução abaixo vai levar você a fazer esse exercício. Entenderam? Então, por exemplo, critérios editoriais, e ali você tem na forma de layout do texto. Se você pegar a linguagem de hoje, ela é escrita por texto, não é separada por versículo. Então você vai a um texto, os números dos versículos vão estar no meio do texto. Isso é um critério. Entende? Então, isso vai ajudar você a entender de forma mais ampla o texto. Outra questão, por exemplo, gramatical. Eu quero tratar uma gramática diferente. Eu já expliquei hoje, vou repetir o que eu falei. Nós temos, por exemplo, o tetragrama sagrado. Tetragrama sagrado, na Ara, é traduzido como Senhor em letras maiúsculas. Entende? Isso é um detalhe que você vai ver e vai avaliar. Toda vez que você olhar esse senhor em letras maiúsculas na Ara, ele está mostrando: olha, aqui no texto original você tem o tetragrama sagrado, que é o Adonai. Então dá para entender isso. Se for, por exemplo, usar a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia Jerusalém, que é uma Bíblia católica,
você vai ver lá onde aparece o tetragrama sagrado, vai aparecer Yahvé. Então, esses são os critérios gramaticais, literários, retóricos, que mostra no layout o que os autores estão fazendo. Então, você vai fazer o quê? Anotar suas observações do texto. Essas observações são isso. Então, se você não fez assim, a minha sugestão é que você possa fazer, tá? Que refazer para você se adequar para seguir daqui para frente, ok? Muito bem. Se alguém tem alguma pergunta aqui, senão eu vou para a lição 2, ou a semana 2. Sem perguntas? Ficou fácil de entender? Sim ou não? Na prática, vamos ver se entendemos. Mas acho que ficou mais fácil de entender. Sim, Tá Ficou bem. fácil de entender, o difícil vai ser visualizar tudo isso, mas a gente vai Mas refazendo. o exercício, a questão pedagógica é essa. Eu Pois é, eu conto com você fazendo isso. Você vai pegar a Bíblia e vai fazer isso, e isso é uma técnica de aprendizagem, entende? É uma forma de você aprender a lidar com o texto bíblico. Muito bem. agora à noite, no Ah, finalzinho da tarde, eu disse assim, não é que eu estou gostando dessa brincadeirinha de é saber o que é o claro, quê? quando você começa a fazer e começa a entender o que você está fazendo, eu estou procurando assessorar vocês. É só isso que eu estou fazendo. Obrigada por esta Mostrar. assessoria, meu professor. Muito chique essa assessoria. Eu estou procurando fazer isso para ajudar vocês aí a fazer. Na semana 2, que é o que tem que postar, até quando tem que postar isso? Hoje, às 23h59. Então ainda dá tempo para fazer alguma coisa. Aqui você olha, o texto bíblico é o mesmo. A base orientativa aqui, por exemplo, no livro de A Espiral Hermenêutica, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, nos capítulos 2 e 3, lá do Grant Osborne, você vai ter assuntos que estão ligados com análise gramatical e semântica. Então, você pode fazer a sua leitura e procurar compreender o que o autor está falando ali para, de alguma forma, te ajudar. Então, é uma literatura construtiva. Agora, na tarefa, efetue análise gramatical do texto. Eu coloquei entre parênteses aí, análise sintática. Isso é para você lembrar, naquele dia que você foi lá na sua escola primária, secundária, ou não sei como é que foi no tempo que você fez, e um dia a professora de português entrou na classe e deu um texto para vocês e falou assim: hoje vocês vão fazer interpretação de texto. E aí foi aquela loucura. Para fazer interpretação de texto, tem que fazer análise sintática. Na análise sintática, o que é que você vai descobrir? Quem é sujeito, quem é o verbo, que tipo de verbo é, se o verbo é forte, se é um verbo que comanda, que tem regência, se não tem. Então, eu estou expandindo aqui algumas coisas no sentido gramatical. E aí, os substantivos, quais são os substantivos que são fortes ali. Então, você vai fazendo a sua análise, o predicativo, o adjetivo, enfim, você vai analisar versículo por versículo. E quando você estiver fazendo isso, né, vai ficar de uma forma que você vai ter uma sustentabilidade do seu texto. Por que eu digo isso? A teologia não se faz teologia com espiritualidade. Não se faz a teologia com espiritualidade. Teologia se faz com o estudo gramatical do texto que você está trabalhando. É ali que Deus vai falar com você, quando você estiver fazendo a sua análise sintática. Você pode achar de loucura, mas quando você estiver mexendo com aquilo, você vai achar assim: poxa, aqui é Deus que está falando. E aconteceu isso porque foi Deus que falou. Ou aqui aconteceu isso porque o demônio ali, lá do Gerazeno, lá, que estava com esse negócio. E aí aconteceu isso. Então você começa a ter uma autoridade para falar das coisas que você precisa falar sobre o texto.
ou seja para uma palestra, ou seja para uma pregação. Então, essa análise gramatical vai estruturar o momento que você tiver que falar, o momento que você tiver que pregar. Então, é essa a ideia. E depois, a semântica não são de todas as palavras. As semânticas são das palavras principais. Quais são as palavras principais que você detectou do texto? Né? Deixa a Thalita falar. Diga aí, Thalita, você está com a mão levantada. Obrigada, pastor. Desculpa se eu não compreendi, Hum, mas essa análise sintática, ela deve ser feita da versão que o senhor colocou, a nova tradução da linguagem de hoje, ou de alguma outra versão que eu me sinto mais confortável em fazer da a análise. sua. Lembra que eu falei, você vai trabalhar com a sua versão, com a versão que você leva para a igreja, que você estuda, que você prega. Essa Bíblia que você está usando. É nessa que você vai fazer o trabalho. Entenda que a linguagem de hoje é para plantar minhoca na sua cabeça. Ok, obrigada. Entendeu? O que eu quero dizer com minhoca na sua cabeça? Você vai ver uma tradução tão diferente que vai despertar em você curiosidade para querer entender. Entendeu? É isso que eu chamo de minhoca, porque ela não vai ser igual, ela vai ser diferente. Então, é nesse sentido. E aí, então, a análise semântica são das principais palavras. Por exemplo, no texto aparece Jesus. Jesus é um substantivo. E será que é importante eu saber quem é Jesus? Qual é o histórico dessa palavra? O histórico desse nome? O que esse nome quer dizer? Isso é semântica. É saber como é que essa palavra foi usada. Sabemos que ela foi usada anteriormente, quando Moisés ele chama Oséias e diz: seu nome hoje daqui para frente é Josué. E Josué é Yeshua. E aí, então, é essa a ideia que precisamos compreender um pouquinho aí. E aí, então, você vai fazer isso. Gerazeno, o que quer dizer? O que quer dizer? Da onde vem isso? Da onde vem esse nome? O que esse nome quer dizer? Qual a importância desse nome no texto? Então, é a semântica. E a semântica é trabalhar somente com as palavras que você identificou, que são palavras importantes no texto, palavras-chave, palavras que que chamam a sua atenção e que vai chamar a atenção do seu ouvinte. Então, é interessante falar isso. Né? Então, tem várias palavras aí, eu sei a maioria delas, né? Todas elas têm a sua importância, então isso é para você descobrir a sua. Então, trabalhamos com o mesmo texto, mas cada cabeça é uma, e cada cabeça vai produzir um trabalho diferente do colega, percebe? E assim, então, a tarefa da semana 2 está concluída. Simples assim, como tirar doce de uma criança. Alguém tem alguma pergunta? Simples assim. Parafusei e postar até as 23h59. Sim, pela graça de Deus, eu estou aqui hoje falando isso com vocês. Se você já estava com o seu trabalho feito de alguma forma, dá tempo de você ajeitar e colocar algumas coisas nesse sentido. Se não, aí, pelo menos para você se estruturar para seguir adiante. Eu estou indo de uma forma pragmática com essa matéria. E a grande maioria de vocês que tiveram hermenêutica não tiveram uma hermenêutica saudável, pelo que eu estou descobrindo. É, Eu estou descobrindo pastor, isso de cada um. Não tiveram uma hermenêutica saudável. Então, tem dificuldades de mexer. Por isso, eu estou indo pelo lado pragmático. pastor João, Diga. eu creio que uma das dificuldades é que a gente vinha com disciplinas sendo desenvolvidas e a gente encontrava respostas para os trabalhos diretos na leitura, né? A gente encontrava respostas para desenvolver os trabalhos na aula expositiva. De Hum, repente, caiu uma tarefa que não tem nada a ver necessariamente com o que vem sendo desenvolvido. Ela pressupõe que você tem um conhecimento prévio
né? Hum, E que você vai... E aí, de repente, eu digo, bom, que é isso? Eu nunca fiz isso, é. né? O negócio é o Dessa seguinte, forma. Betinha. A aula gravada, ela foi teórica. Sim, é A exatamente isso aula que eu ia gravada foi complementar. teórica. A indicação da leitura do livro é para apoiar a teoria da aula. Que adianta você ter a teoria se você não colocar em prática? Você que é uma pedagoga e tem a dogma aqui também, a palavra que se usa é cognição. O que é cognição? A cognição é você receber a parte teórica, armazenar na sua cabeça e se preparar para executar aquilo que você viu. É porque Aí, então, senão a também, cognição acontece. porque senão não há aprendizagem, né? É só Claro, uma. Uhum. claro. E aí, assim, por exemplo, a minha dificuldade, que já conversei um pouco com o senhor no particular, foi o fato de eu não conhecer. A linguagem ficou muito técnica, né? E eu não imaginava como é que eu ia fazer aquilo ali, né? Que a gente já sabe das nossas limitações em relação à formação mesmo. E aí eu lhe disse, eu vou correr atrás do que eu Sim. não tenho de conhecimento, mas o nosso tempo também é muito curto entre uma semana e as atividades. Mas acho que agora a gente entende, né, que tem uma parte prática, Sim. que o que a gente está vendo de teoria, ela é o lastro histórico, ela é os fundamentos da Isso, hermenêutica. E isso. os exercícios, as tarefas, é a parte prática, Se né? você não fizer a parte prática, você não aprendeu. Não, eu vou ter só conhecimento. Não E tem nem aí conhecimento, porque isso se é só apaga, ler os isso se livros. dilui no meio do Sim. dia a dia e acaba no momento que você fala, eu vi alguma coisa em algum lugar, mas não significa nada. Então, para que você aprenda, você tem que fazer. E Eu, vocês estão fazendo. eu acho que essa foi a dificuldade da gente, É, sair de uma teoria para uma prática. Tanto é que eu dizia assim, não tem um exemplo, não tem uma forma de aplicação. E aí, quando a gente vai para as leituras de apoio, a gente começa a ver que essas leituras nos dão essa possibilidade de claro, construção, né? claro. Então, Por isso, não dá para fazer sem ler. sem ler. Então, eu Uhum, conto com a leitura. A leitura é sim. uma coisa, eu coloquei lá, e você, se você ler, você vai ver que aquilo vai ajudar. Agora, estamos fazendo isso dessa maneira porque vocês Quando a não têm gente lê grego. isso, Vocês não têm grego. O correto de se fazer um trabalho exegético é no texto grego. Agora, como eu vou fazer isso? Então, estamos adotando trabalhar com 4 versões e avaliar suas diferenças e fazer um trabalho de interpretação na língua portuguesa como deve ser feito. Então, é isso, ok. certo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Todo mundo fechou a janela, né? No caminho até. Vocês estão aí, Micael, esse usuário não sei quem é, Felipe, Thalita. A usuário apareceu alguém aqui, quem é você? Tá fechado o seu microfone. Telmo? É o Ah, Telmo. você é o Telmo, eu não conheço. Eu só sei daqui, aparece o nome no grupo aqui, eu vou falando, ou em particular. Então, é Prazer. isso, entenda isso como um assessoramento a você para ajudar você a pegar a linha de raciocínio, entende? Então, é nesse sentido que vamos caminhar. Entendo eu que na tarefa da terceira semana, você vai ter que aplicar os conhecimentos aprendidos da primeira semana e da segunda semana para poder fazer o da terceira. Então, eu estou fazendo esse apanhado geral para ajudar você a colocar a sua locomotiva no trilho e seguir em frente. E lembre-se que na quinta-feira vamos fazer isso novamente, mas só que da lição da semana 3, ok? Bom,
Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa que queria falar? Professor, Sim. eu tenho feito meu trabalho, né, essa parte gramatical, de uma maneira um pouco diferente, né? Eu tenho feito eu não tenho feito análise completa eu tenho pegado a parte que me interessa, né, ali do texto, e tenho analisado ali que tipo de verbo, se ela tem importância para a frase. É. E agora, como eu vi que o senhor quer uma análise completa, aí eu não vou conseguir fazer de todos os versículos, mas Hum, de alguns versículos eu vou tentar fazer ele completo. sim. Mas a maioria minha foi em cima daquilo que eu achei importante. Sim, mas uma coisa eu te digo, Telmo, é importantíssimo. Uma frase, ela acontece com as suas conexões, com as suas preposições e com essas conjunções, com estas coisas são tremendamente importantes para você entender o raciocínio. Você não está fazendo um trabalho semântico, trabalhando com palavras que você escolhe para fazer uma avaliação daquela palavra. Você está trabalhando com a frase toda. A você interessa saber quem é que está falando, por que é que está falando, quem é que está ouvindo, o que é que essa pessoa está acontecendo, entender voz ativa, voz passiva, e compreender todo esse negócio. Aí, então, você tem um entendimento do versículo todo. Essa forma que você fez, você está indo para o sentido mais de uma ideia semântica. Entende? De trabalhar com aquelas palavras que você achou importante. É a tarefa 2 que pede para fazer a semântica. Aí sim, das principais palavras. A primeira, da gramática, é de todos os versículos, versículo por versículo. Sim, Aí, não, talvez eu não tenha me explicado direito, pastor. é, Ali não é que eu fiz só da semântica dela, eu entendi, eu fiz ela da gramática, mas eu não, eu visualizei isso, mas eu não coloquei ele no papel. Aí eu destaquei ali a parte importante, depois eu fiz a da semântica embaixo. Eu ah, fiz duas, eu fiz a gramática e semântica é semântica. uma coisa, a Isso, gramatical é a análise sintática. Ali você tem sim, que descobrir os verbos, o valor desses verbos, se existe regência ou não, você vai precisar descobrir essas coisas, entende? Então, sim, isso você vai descobrir fazendo uma análise sintática, que aí você vai compreender o texto todo. Então, é entendi, essa a ideia. Se não certo, fez ainda, faça o que dá, mas faça tudo de tudo isso, porque para frente você vai precisar disso. certo. Entendeu? Mais alguém? Se não, então vamos orar aqui e vamos encerrar. Tá bem? Podemos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa hora eu quero interceder pela vida de cada aluno do mestrado da Igreja do Nazareno, Senhor. Que o Senhor visite cada um, que o Senhor amplie o entendimento, que o Senhor abra a mente de cada um, para que possa compreender e que possa entender os textos que estão lidando, as palavras que estão lidando, para poder conceber uma ideia e ter autoridade depois para poder explicar isso. É assim que fazemos teologia. A teologia é sustentada em cima do texto e o entendimento completo daquilo que é a língua e que a Bíblia está escrita. Que o Senhor os ajude a entender o propósito, que o Senhor os ajude a entender estas coisas e as suas razões, para que eles possam dizer no trabalho: é Deus que está falando aqui, é Jesus que está dizendo ali. E aqui o diabo sofreu isso porque Deus falou isso. Então, são frases afirmativas, Senhor, que eles possam conseguir colocar isso de entendimento e de compreensão. E que isso seja para a honra e glória do Senhor. E que com isso eles possam melhorar tanto a pregação como o ensino da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ouve a nossa oração a favor de todos eles, Senhor. Não só desse grupo que está aqui, mas em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigada, Amém. pastor. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe Obrigada, Obrigada, vocês. pastor. Deus pastor. Ah, abençoe. Obrigada, Deus pastor. abençoe vocês. Até mais. Obrigada.
Estou te mandando uma mensagem lá no teu WhatsApp, tá, pastor João? Tá bem. Eu estou vendo aqui o chat e já vou encerrar já aqui. Tá, encerra aí, eu estou te mandando uma mensagem lá, tá? Tá bem.